Olá, como vão todos? Tudo bem? Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e nós estamos vindo mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Calbert Schubert. Contamos com o amor, a assistência e a intuição dos nossos amados mentores para que possamos passar todas as informações desse capítulo para todos e nos colocamos sempre à disposição para responder qualquer questão que vocês coloquem lá nos nossos canais de comunicação. Tudo bem? Vamos agora fazer o compartilhamento de tela para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Aqui, bom. Mais para baixo. Está ótimo assim. Eu só ajeitando algumas coisas. Então, como nós já colocamos, hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo, que fala dos recursos magnéticos de defesa. A segurança magnética dos centros espíritas está diretamente ligada ao nível moral e aos objetivos de seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores. Então, vamos começar conversando do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Quando pensamos nos objetivos dos nossos dirigentes, devemos pensar que esses objetivos estão de acordo com os fundamentos, os objetivos primários dessa casa espírita. Então, os dirigentes, eles se pautam naquilo que é o propósito da casa espírita. Os trabalhadores, por sua vez, também precisam estar imbuídos desse mesmo propósito, né? Realizar os seus trabalhos, realizar as suas atividades, não importa se é uma atividade humilde, se é uma atividade mais complexa, se é uma atividade mediúnica ou se é simplesmente colaborar com algum trabalho da casa. O fato é que todos nós precisamos, né? Dirigentes e trabalhadores, estarmos em harmonia com os objetivos da nossa casa espírita, de forma que o trabalho ele já começa a se tornar harmônico a partir dessa união, a partir desse envolvimento dos dirigentes e dos trabalhadores. Mas aqui a gente vê que os frequentadores também fazem parte desse processo. Nós sabemos que, muitas vezes, os frequentadores eles não têm assim, a noção dessa responsabilidade. E é claro que a gente não pode, né, impor a eles essa responsabilidade, porque, muitas vezes, esses frequentadores eles estão chegando à nossa casa espírita para conhecer a nossa casa, para conhecer a doutrina, para conhecer os trabalhos, para iniciar, né, no campo do estudo. Então, eles começam ou eles só entendem aquilo que eles assistem, principalmente nas palestras públicas. Conforme eles vão se familiarizando mais com os ambientes da casa espírita, entendendo mais a responsabilidade da manutenção da frequência do pensamento, se manter em prece, não cultivar sentimentos negativos, inferiores, embora a nossa vida seja sempre pautada por grandes desafios, cada um de nós precisa estar assim, com uma sintonia melhor possível, para que a gente tenha condição de colaborar na manutenção da harmonia e da frequência alta da nossa casa espírita.
Nós temos em várias obras espíritas a descrição dos trabalhos, né, dos mentores espirituais, para estabelecerem a proteção dessas entidades contra os espíritos malfazejos, e higienizando o ambiente, eliminando as energias mentais negativas, bacilos espirituais e toda ou qualquer energia que seja negativa e contrária à harmonização do ambiente. Nós devemos pensar que muitos espíritos desencarnados se manterão naquela atmosfera em tratamento, mesmo quando as reuniões públicas ou as reuniões físicas, né, colocando assim, com a participação ativa dos encarnados, essas reuniões elas terminam. Algumas casas espíritas são, de fato, um ponto de tratamento para cada um dos espíritos desencarnados que chegam ali. Eles se mantêm em tratamento dentro daquela atmosfera. Então, é necessário que todo esse equilíbrio ele se mantenha. E essa manutenção é feita, é proporcionada pelos nossos amigos espirituais, pela parte desencarnada da equipe que trabalha dentro do centro espírita. A necessidade dessa proteção vem da ação de espíritos moralmente atrasados, emocionalmente desequilibrados, em sofrimento e muitas vezes desejosos de vingança, que, ligados aos encarnados por afinidade e ou comprometimento, provocam uma desordem coletiva em todos os setores das atividades humanas. E isso, lógico, se torna muito prejudicial dentro da casa espírita, onde, para que a gente consiga manter o equilíbrio, a harmonia e viabilizar os tratamentos que todos nós precisamos, sejamos encarnados ou desencarnados, é necessário que haja essa segurança magnética, que haja essa faixa magnética de proteção, para que todos nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades, para que quando nós vamos às casas espíritas executar os nossos trabalhos, nós tenhamos condição de executá-los e também proteção contra qualquer energia negativa que possa ser dirigida a cada um de nós. Então, isso é muito importante a gente entender, porque, às vezes, quando nós vamos à casa espírita, nós estamos com uma frequência mais baixa, nós estamos muito aborrecidos com as questões da nossa vida, às vezes é com um parente, às vezes é relacionado ao trabalho, são questões pessoais que todos nós temos e, às vezes, nós ficamos muito fragilizados por conta de cada um desses acontecimentos que acontecem na nossa vida, né? São fatos que acontecem e que às vezes nos desestabilizam. Então, algumas vezes, nós temos os nossos próprios cobradores que se associam a nós através da nossa vibração, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E, por conta disso, eles acabam nos acompanhando de uma forma mais próxima. Então, nós precisamos, né, sempre ter em mente que nos mantermos numa frequência alta faz parte também dessa faixa magnética de proteção, para que quando nós cheguemos à casa espírita, se esse espírito que nos acompanha não tiver condição ainda de ser tratado dentro desse ambiente, que ele possa, de fato, ficar do lado de fora e que nós possamos entrar e nós sofrermos os tratamentos que temos necessidade. E, a partir daí, começar, de fato, né, a nossa transformação. A nossa transformação ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, de forma que a gente se proteja desses assédios, né? Não podemos considerar necessariamente um ataque, porque, muitas vezes, esse espírito que se liga a nós, ele está atravessando por um momento em que ele precisa ter a consciência de que ele precisa se transformar também. Então, todos nós estamos numa fase de transformação, todos nós temos as nossas questões pessoais,
e para que nós possamos receber os tratamentos ou efetuar os trabalhos que temos que realizar nas nossas casas, essa proteção ela é extremamente necessária para garantir a nossa integridade e a nossa segurança. As faixas magnéticas protetoras. Onde atuam? Então, vamos começar pelo acesso ao ambiente da casa espírita, né? Que é a entrada, é a porta, é por onde nós, encarnados, acessamos o ambiente da casa espírita, e é por ali, exatamente nesse lugar, onde começa essa triagem. Quem são os espíritos desencarnados que poderão entrar conosco, que poderão acessar esse ambiente para começar a receber as palavras que precisam para retornar ao seu ponto de equilíbrio saudável? Então, vamos ver aqui. Conforme o espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, as instituições no plano espiritual necessitam construir verdadeiras fortificações de modo a prevenir e evitar a entrada dos espíritos pervertidos no mal. Nós já começamos a ter essa informação desde o nosso lar. No nosso lar tem um capítulo que trata disso também. Então, quando a fortificação, né, quando a cidade ela sente que ela vai ser assim atacada de uma certa forma por essas energias mais inferiores, ela liga todo o seu sistema de segurança, de forma que afaste esses espíritos que não têm condição de acessar o ambiente para que possam começar a ser tratados. Então, se isso acontece no plano espiritual, nós que somos uma cópia do que acontece lá, também temos exatamente essa necessidade. E então, com relação às edificações terrenas, o espírito de Antônio Tonini, que essa passagem está no livro Seara do Bem, no capítulo 10, esclarece que os humanos podem entrar na casa espírita livremente, mas que existe uma triagem dos espíritos desencarnados de modo a permitir apenas a entrada daqueles que demonstrem sincera intenção de aprendizado aos ensinamentos do Cristo. Então, barreiras magnéticas são criadas para evitar a entrada dos vândalos espirituais que poderiam criar tumultos e dificultar a realização dos trabalhos doutrinários e mediúnicos da casa. Na sala de reunião pública mediúnica. Considerando cada uma dessas finalidades, são preparadas por trabalhadores encarnados, né, que somos nós, as equipes, né, físicas, as equipes humanas do Centro Espírita. E como é que a gente vai efetuar esse trabalho? Bom, a gente vai colaborar na limpeza, né, mantendo o ambiente limpo, mantendo a asepsia, mantendo o local arejado, né, preparando as jarras com água fluidificada, distribuindo nos copos. Então, todo esse preparo que é feito por cada um de nós na casa espírita já começa a contribuir para a limpeza e a energização do local, né? Todo local sujo, desorganizado, já traz consigo a energia mais densa, mais baixa, que caracteriza uma falta de harmonia. Então, essa é a nossa parte. Os nossos amigos desencarnados, né, como os protetores da instituição, os benfeitores associados às tarefas, aos grupos de tarefeiros ou às pessoas atendidas, eles preparam essa outra parte, né? Preparam as faixas de proteção que atuam dentro de cada espaço onde haverá um trabalho. Então, dentro da sala de reunião pública, eles vão agir distribuindo faixas magnéticas entre os assentos, para proteger os encarnados, para proteger os encarnados dos desencarnados que ali estão, para que haja, de fato, um ambiente harmônico, um ambiente saudável, e todos nós possamos participar dessa reunião pública com tranquilidade.
sentindo que, de fato, que a frequência da casa se mantém numa condição alta, numa condição que nos traz paz, que nos traz harmonia, que nos traz equilíbrio. E por que também que eles colocam isso, né? Por que essa necessidade? Porque eles usam novamente o exemplo dessas questões de assistência social, essas questões materiais relacionadas a isso, porque, infelizmente, nós temos muito essa questão atrelada a algumas casas, que aumentam muito a sua área de atuação na assistência social, e, por conta disso, os dirigentes muitas vezes acabam se comprometendo com alguns doadores no sentido da publicidade e dependem daquela doação para manter o trabalho. Nós sabemos que nós estamos atravessando uma fase onde essa necessidade ela é muito forte. Então, mas, de qualquer maneira, nós não devemos esquecer que as casas espíritas, elas tem por objetivo primário atuar na área de atendimento espiritual. Ainda que nós saibamos que uma pessoa com fome não vai querer ouvir uma palavra de Jesus, porque a necessidade dela mais urgente é a sua falta, é a sua escassez, nós sabemos que esses compromissos têm aumentado muito dentro das casas espíritas. E, por conta disso, alguns comprometimentos podem acontecer e contribuir de forma equivocada no equilíbrio dessas casas. Então, a equipe espiritual, ela mantém essa proteção mais forte, de forma que todo o serviço, né, todo o trabalho espiritual da casa não seja atingido por alguma energia negativa que possa estar tentando acessar o local por conta de algum compromisso equivocado que, de repente, esteja ocorrendo nessa casa. Na sala de passes. Assim como nos demais ambientes, a sala de passes receberá da equipe de espíritos especializados a asepsia, a instalação de aparelhamento necessário, as defesas magnéticas a fim de garantir a manutenção e preservação do ambiente. E nós, encarnados, vamos fazer a mesma coisa que fizemos nos outros locais. Vamos garantir a limpeza física do local, a arrumação, que o espaço esteja arejado, que haja conforto, embora não haja luxo, porque uma coisa é completamente diferente da outra. Então, e da mesma forma, nós não fizemos menção, né, com relação ao slide anterior, da questão da sala, da sala de trabalhos mediúnicos. Havendo esse trabalho, né, será também tratado de uma forma especial em face dos trabalhos que serão realizados do ponto de vista mediúnico. Então, cada local será tratado e cuidado de acordo com a especificidade do trabalho que será realizado. E caberá a todos nós, os trabalhadores, e também os frequentadores e assistidos, dentro, né, da possibilidade, contribuir para que essa faixa ela se mantenha forte e que o ambiente se mantenha equilibrado. Como atuam? As faixas magnéticas elas servem para proteger os trabalhos e manter a pureza fluídica necessária ao tratamento e atendimento dos espíritos atendidos nas reuniões espíritas. E quando a gente fala de reunião espírita, a gente fala de toda e qualquer reunião que aconteça dentro do ambiente da casa espírita. E aí nós temos todo o preparo. Então, nós temos uma reunião de diretoria dentro da casa espírita. É uma reunião espírita. A reunião espírita ela não se caracteriza por nenhuma demonstração de fenômeno e não é necessariamente mediúnica. É uma reunião que acontece dentro desse ambiente. E, em assim sendo, ela precisa estar com seu ambiente protegido e proteger todos os seus participantes.
Barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados para evitar ações inoportunas de espíritos não sintonizados com os propósitos elevados. Essas barreiras magnéticas e esses equipamentos, eles são instalados pelos nossos amigos espirituais, pelos patronos do trabalho, pelos trabalhadores responsáveis por essa limpeza e por esse equilíbrio em cada local. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. A ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida sintonizada no bem e no amor ao próximo, fornece elementos poderosos garantidores da harmonia do trabalho. Então, os nossos benfeitores espirituais colaboram conosco, né, com essa ação positiva e disciplinada desse pensamento. Nós, os trabalhadores encarnados, precisamos fazer o mesmo. Precisamos nos manter em prece, precisamos nos ligar a esses mentores, solicitando que eles nos auxiliem na realização dos nossos trabalhos, que nós possamos contribuir com aquilo que temos de melhor. Devemos sempre lembrar que nós trabalhamos em equipe. A equipe que consta com os nossos amigos desencarnados e a equipe que consta com cada um de nós encarnados. Essas duas equipes trabalham juntas e formam uma grande equipe dentro da casa espírita. Não há como dissociar uma equipe da outra. O trabalho não é só da espiritualidade. A espiritualidade contribui com aquilo que é da sua responsabilidade e nós, os trabalhadores encarnados, contribuímos com a parte que nos cabe. Então, para que isso aconteça de forma harmônica, nós, encarnados, temos que nos obrigar de uma forma sincera, de uma forma amorosa, a contribuir com essa energia, com esse equilíbrio, nos mantendo em prece, nos preparando para os trabalhos. Mas nós temos as nossas atribulações do dia a dia, né? Nós saímos de manhã cedo para trabalhar, nós pegamos trânsito, nós pegamos o transporte lotado, nós sofremos com as intempéries da natureza, enfim, um monte de coisas acontece na nossa vida para nos desestruturar e nos desestabilizar. E nós devemos procurar sempre manter a nossa sintonia com o trabalho que vamos realizar. Nós devemos agir de forma positiva e nos mantermos operantes no sentido de garantir que a nossa energia, a nossa frequência, ela não vai cair ao ponto de prejudicar o trabalho no momento em que deverá ser realizado. Então, é essa sintonia, é esse equilíbrio, é essa harmonia que é pedida de nós e em conjunto com os nossos amigos, nossos trabalhadores desencarnados. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal à feição de descargas elétricas. Então, como acontece isso? Essas barreiras, elas não funcionam para atacar ninguém, mas para afastar, para que de forma que essa energia funcione de fato como um repelente desses irmãos que não estão consonantes com o trabalho ou com o atendimento que está sendo prestado naquela casa naquele momento. Então, é dessa forma que essa faixa magnética ela atua. Ela repele essas energias negativas, elas repelem essas energias que estão contra o nosso bem, né? Que querem agir para nos prejudicar. Então, de forma que, mantendo essa faixa magnética ao ponto de que seja uma energia, uma descarga elétrica, que contribui para o afastamento desses nossos irmãos que não estão em condição de serem atendidos ainda.
A proteção do ambiente é primordial, não devemos negligenciá-lo. E, nesse sentido, todos contribuem, né? Nós que somos trabalhadores, os dirigentes da casa, os nossos amigos espirituais que colaboram, né, atuando de forma muito efetiva, especialmente sobre os desencarnados, não permitindo que espíritos em desequilíbrios entrem nas reuniões, a menos que eles estejam muito ligados aos encarnados. Pode acontecer, eles estão tão ligados que não tem como separar um do outro no momento em que o encarnado entra na casa espírita. Então, de forma que essa reunião se mantenha em equilíbrio, os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam, os nossos parceiros, né? A nossa equipe, né? Eles nos ajudam, colaborando, mantendo aquele espírito em equilíbrio. Na verdade, o espírito encarnado e o desencarnado, quando acontecem dessa forma. Então, nós não podemos, né? Não devemos negligenciar essa proteção. E como é que a gente contribui também com essa proteção? Então, vamos falar dos frequentadores da casa, né? Os frequentadores da casa, muitas vezes, eles não têm noção, eles não têm ciência dessa questão de se manter em prece, de estar com o pensamento elevado, porque, na maioria das vezes, as pessoas que vão assistir às reuniões públicas, elas chegam às casas espíritas porque elas querem um atendimento, porque elas têm uma necessidade, elas estão tristes, elas estão com algum tipo de sofrimento, e naquele momento, enquanto elas não conhecem a doutrina espírita, ainda não começaram a estudar, ainda não começaram a entender, o seu conhecimento está muito atrelado a somente aquilo que elas ouvem nas palestras públicas. Então, o que nós pedimos, né, aos frequentadores? Que mantenham o silêncio, que se mantenham em prece, né, que não usem palavras chulas ou de baixo calão dentro do nosso ambiente, a fim de que a gente mantenha o quê? Mantenha a harmonia, mantenha o equilíbrio, mantenha a frequência alta, né? Nós podemos colaborar também colocando uma boa música no ambiente enquanto a reunião não começa. Isso contribui para que as pessoas, né, que de repente chegam assim, né, nervosas ou chegam com pressa, com medo de terem chegado atrasadas por conta de alguma coisa que aconteceu, elas comecem a serenar, comecem a relaxar, comecem a se manter mais suaves e de uma forma assim mais aberta à recepção de todos os tratamentos que serão dirigidos a elas no momento em que elas já estão ali. Então, por conta disso, né, pelo fato de que a nossa vida essa roda viva louca que a gente vive, né, de muita coisa para fazer, muito compromisso, e a gente normalmente, né, trabalha longe de casa. Agora, com o advento do home office, isso até deu uma atenuada, mas a rotina está voltando ao normal, as pessoas estão voltando a trabalhar fora de casa, então estão, né, se submetendo a trânsito, a transportes cheios, enfim, todas aquelas questões da nossa rotina do dia a dia. Então, por conta disso, né, as nossas preocupações também, porque nós temos família, porque nós precisamos pagar as nossas contas, enfim, tudo que é relacionado à nossa vida material acaba, muitas vezes, contribuindo para o desequilíbrio do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, é de bom tom que a gente, quando vá chegando na casa espírita, mesmo que a gente ainda esteja com um pensamento muito atribulado, que a gente comece a substituir esse pensamento atribulado por uma prece, tentar lembrar de alguma passagem assim melhor, tentar entrar em conexão com a natureza, de uma forma que a gente comece a serenar os nossos sentimentos, a nossa respiração, e a gente possa entrar na faixa vibratória que a nossa casa espírita nos oferece.
Então, nossa, deixa eu voltar isso aqui. Ah, que bom. Então, como é que essas faixas elas são distribuídas? Existe uma primeira faixa, né, que vai fazer uma proteção à mesa de trabalho, onde vai estar o dirigente, né, isso no caso de uma reunião pública, onde vai estar o dirigente, onde vai estar o palestrante, talvez mais uma ou duas pessoas que façam parte da mesa. Então, existe ali uma proteção que envolve aquelas pessoas naquele local, né? O grupo de trabalho, às vezes são os passistas, às vezes são os médiuns nas reuniões mediúnicas, a assistência, ou seja, aos frequentadores, né? Então, existe entre os frequentadores umas faixas magnéticas de proteção, os auxiliando, né? Os protegendo, e aos espíritos que estão em tratamento naquela tarefa. Então, todos nós somos assistidos por essas faixas magnéticas protetoras. Uma segunda faixa envolve as pessoas e os desencarnados que não estão atuantes na reunião. Ou seja, existe um grupo de pessoas que está dentro da sala de reunião pública assistindo a palestra que está sendo oferecida ali. E fora daquele ambiente, tem pessoas que estão circulando no ambiente externo da casa espírita. Então, essas pessoas elas estão envolvidas por essa segunda faixa de proteção, né? Elas estão dentro da casa espírita, mas não estão dentro dos recintos onde os trabalhos estão sendo executados. Então, elas também estão sob proteção ali. Uma terceira faixa envolve toda a casa espírita, toda a parte exterior do edifício, contando com o apoio da vigilância de sentinelas da espiritualidade, né? Que isola magneticamente toda a instituição de uma multidão de espíritos, muitas vezes hostis. Então, entre uma e outra faixa, há uma rede energética de proteção para amparo e controle de algum espírito mais rebelde ou teimoso. Essa informação foi passada, né, para a gente pelo espírito Efigênio, né, Vitor, no livro Mensagens Psicofônicas. Então, todo o nosso ambiente, desde a porta até vamos dizer assim, ao muro, né, que divide a área da nossa casa, da casa do vizinho, por exemplo, está envolvida nessas faixas magnéticas de proteção, de forma que a gente percebe, né, que o ambiente da casa espírita, né, no geral, é um ambiente harmônico. Mesmo que a gente esteja fora da sala de reunião pública ou fora da sala de reunião mediúnica, ou que nós estejamos fora de um ambiente onde esteja acontecendo um estudo, por exemplo, mesmo assim, ali nós sentimos uma proteção e uma energia um pouco mais protetora, mais assim, mais equilibrada em relação ao que a gente percebe do lado de fora. Vamos voltar a falar do Centro Espírita Francisco Xavier. Vamos lembrar um pouquinho, né, que o Centro Espírita Francisco Xavier foi uma instituição plasmada, né, ela ainda na espiritualidade, né? Foi combinada pelo espírito Natércio, junto a Francisco Xavier, e entre as exigências, né, de Francisco Xavier para que a casa, né, levasse seu nome, foi que a casa ela prestasse o serviço baseado no cristianismo redivivo, no cristianismo primitivo, onde de fato, a gente teria os ensinamentos de Jesus. Então, foi planejado tudo em relação à casa, a contribuição da médium Epifânia, como seriam tratados os trabalhos de assistência espiritual, e também foram já programadas todas as questões de defesa magnética do local. Então, vamos voltar ao que está no livro, né? Lembrando que esse texto é de Manuel Filomeno de Miranda e que Sueli Caldas Schubert ela
ela reconta, né, essa história para a gente no Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então, falando agora da proteção da casa. Sucessivamente, antes mesmo que se definissem os planos de edificação material da casa, foram tomadas medidas no que dizia respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. Bom, aqui a gente pode entender que a casa, além de todo o planejamento, né, de trabalho, de disposição dos tarefeiros, nós já tínhamos um serviço definido, né, através da médium Epifânia, havia todo um compromisso, né, que foi traçado junto a Francisco Xavier para que a casa, de fato, ela pudesse ser construída aqui no mundo físico. Então, a gente pode entender que não seria um dos exemplos que nós colocamos nos estudos anteriores, como, por exemplo, uma casa que funcionaria, a princípio começaria num apartamento, ou num imóvel alugado, ou dentro de um curso. Não, aqui nós podemos entender que essa casa ela já seria fundada e construída num terreno dela. Então, todos os aspectos, né, locais daquela casa ali, onde já estava definido que seria a construção desse centro, já foi tratado de forma magnética no local. Já foi tomada medidas, né, providências especiais para que aquela área ali recebesse posteriormente a construção do Centro Espírita Francisco Xavier. E aqui ele continua: ergueu-se posteriormente o núcleo, em cuja construção se observaram os cuidados de zelar pela aeração, o conforto sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos e enfeites que não os mínimos indispensáveis móveis e utensílios para o seu funcionamento. Então, já havia todo um planejamento, eles já tinham definido como seria aquela construção. Iniciou-se a construção no mundo físico, né? Aquelas primeiras pessoas que se comprometeram com a fundação da casa, deram início à sua construção. E essa construção, ela tinha por primazia se observar os cuidados da aeração, ou seja, tinha que ser um local que fosse bem ventilado, que tivesse o conforto sem excesso, né? Nós temos que diferenciar que conforto é diferente de luxo. Então, foi-se pensado vamos dizer, nas cadeiras, a mesa para reunião pública, Vamos pensar no que a gente encontra hoje numa sala de reunião pública, numa casa espírita. Algumas casas hoje já dispõem de aparelhos de ar-condicionado, porque, especialmente em alguns locais, o calor é muito intenso, né? Em épocas de verão, principalmente. Então, para melhorar esse conforto, algumas casas hoje têm ar-condicionado, por exemplo. Mas muitas casas têm um ventilador para usar com essa mesma finalidade, né? Então, assim, tudo muito simples, tudo muito confortável aos nossos olhos, mas sem luxo, sem excessos. Então, isso, inclusive porque isso era uma exigência de Francisco Xavier, né? Que a casa fosse construída de forma a receber os atendidos sem que houvesse luxo. Então, você precisa botar uma toalha em cima da sua mesa, essa toalha não precisa ser bordada na Ilha da Madeira. Ela pode ser uma toalha simples, desde que ela esteja limpa, desde que tudo ali esteja asseado, esteja organizado, o serviço se dará com perfeição. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério apropriadas no plano espiritual. Ou seja, a equipe espiritual, ela instalou em cada local da casa aparelhos, né, necessários para tratar os espíritos encarnados e desencarnados que ali iriam comparecer em cada reunião.
Então, dentro da sala mediúnica, aparelhos específicos para tratar as questões das reuniões mediúnicas. Na sala de passes, aparelhos específicos para tratar as questões do passe. Na sala de reunião pública, aparelhos específicos para tratar as questões da reunião pública, manter o equilíbrio e a harmonia das reuniões. Salas de estudo, a mesma coisa. Então, para cada local, haverá, né, uma aparelhagem, haverá um grupo responsável para manter a asepsia e o equilíbrio daquele local, de acordo com o trabalho que será executado ali. Espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente foram requisitados para a criação de uma psicosfera salutar. E, ulteriormente, ficaram destacados alguns obreiros para o trabalho permanente de preservação e renovação. Ou seja, nós temos uma equipe responsável pelo trabalho de cada setor. Em cada setor, nós temos um grupo de trabalhadores que será responsável pela manutenção e utilização do aparelhamento necessário para aquele trabalho que será executado naquele local. Terminou a reunião. O que vão fazer esses espíritos? Vão cuidar da asepsia do ambiente, vão limpar todos os miasmas que por acaso estejam ali, para continuar mantendo o equilíbrio e a harmonia daquele local. Outro sim, instalaram-se recursos de defesas, a fim de se resguardarem a casa e os seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores, né, que são assaltantes, e vagabundos, que são os desocupados desencarnados, como também para se fazer a triagem dos que, do lado de cá, poderiam penetrar-lhe o recinto. Então, nós voltamos a falar das questões, né, de preservação magnética. Né? Então, envolve-se a casa, né, com essa proteção, e quem são os espíritos que têm condição de ser atendidos na reunião pública dessa noite? Esses espíritos serão conduzidos para o interior da casa espírita, assistirão às palestras, serão atendidos pela equipe espiritual. Os encarnados serão atendidos pelas equipes de encarnados e desencarnados, e todos nós vamos contribuir para que haja harmonia e que o trabalho possa ser executado sem problemas. Eu trouxe mais um exemplo aqui, que é do livro Seara do Bem, no capítulo 9. Nós já fizemos menção a ele no início do nosso estudo. Né? Então, Tonini vai contar para a gente como ele, né, percebeu toda essa faixa magnética, toda essa proteção que envolvia o centro que ele estava visitando junto do amigo dele. Então, começa assim. Na companhia de Marcos, aproximei-me do portão de acesso à casa espírita. O halo luminoso que eu já observara cercava toda a instituição, protegendo-a dos espíritos empedernidos no mal, ainda não preparados para a autotransformação. Percebi surpreso que, no local de acesso à nobre instituição, os ceareiros do setor de vigilância haviam instalado um aparelho que abrira ali uma pequena passagem para a entrada dos espíritos desencarnados. Um verdadeiro serviço de seleção era então realizado por esses vanguardeiros da ordem e do bem. Lá fora, uma turba de espíritos agitava-se, atraída pela movimentação dos encarnados e pelas luzes espirituais. Muitos blasfemavam, lançando impropérios. Outros zombeteiros desferiam gargalhadas e grande quantidade de sofredores implorava por auxílio. O que acontece? Esses espíritos, né, de forma específica, eles, acreditando nas promessas religiosas que foram feitas a ele, achavam que essa luz, esse halo luminoso que estava ali na entrada, era como se fosse a porta do paraíso prometido para todos eles.
Então, só que muitos deles ainda não tinham condição de serem recebidos dentro do centro e poderem receber os tratamentos que eles teriam necessidade. Eles ainda não estavam preparados para isso. Então, por conta disso, era feita toda aquela triagem. Então, o setor de vigilância colocava alguns para dentro e outros mantinham afastados. Muitos ainda com o coração muito empedernido, né? Chegavam ao ponto de blasfemar, de gritar, de xingar, e outros não, ficavam só assim, fazendo o que a gente chama de zoação, né? Só gargalhada, ficava lá perturbando mesmo o acesso ao centro. Aí Marcos, percebendo minhas reflexões, observou: você está certo, meu amigo. São irmãos nossos completamente equivocados. Acreditam que esse portal seja a entrada para o paraíso que aguardam e exigem. O serviço dos nossos ceareiros da vigilância, prosseguiu Marcos, é de selecionar todos esses que se candidatam à recuperação. Alguns deles se encontram aptos para o atendimento. Muitos, porém, ainda preferem o clima da revolta, do ódio e da vingança. Estes, se aqui admitidos, trariam a desordem e o alvoroço que naturalmente perturbariam tanto encarnados como desencarnados. Chegamos, então, à nossa conclusão. Essa conclusão está lá no livro da Sueli, e eu achei importante trazê-la porque ela realmente ela fecha de uma forma assim, bem explicada, né? Assim, bem esclarecedora de tudo de fato para que servem essas defesas, né? Porque para que elas são constituídas. Então, ela diz assim: esses recursos magnéticos que constituem as defesas espirituais de um centro espírita fiel aos princípios da codificação kardeciana, conforme as circunstâncias o exigem, podem ser intensificados, tal como é relatado no notável livro da querida médium Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, quando é mencionada a instituição na qual seriam realizadas algumas sessões mediúnicas especiais para atendimento de um grupo de suicidas. Na ocasião, as providências defensivas, bem como os cuidados quanto aos recursos magnéticos da sala mediúnica, foram adaptados ao especial trabalho que ali será realizado. O que podemos entender com essa conclusão? Conforme a complexidade do trabalho, haverá também complexidade na faixa magnética de proteção, tanto do ambiente como para cada um dos que participará do trabalho. Os trabalhadores, os médiuns, os assistidos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, essa é a finalidade dessa defesa magnética, né? Essa faixa magnética que envolve a cada um de nós dentro da casa espírita e envolve a casa espírita como um todo, porque a casa espírita é um posto permanente de atendimento. Mesmo quando nós encarnados não estamos lá, é um posto permanente de atendimento. Nós temos os trabalhadores desencarnados que se mantêm ali no trabalho. Então, para isso é que há toda essa proteção, porque não faz sentido se não for assim, porque senão imagina, acabou a reunião pública, né? Vamos colocar a reunião pública. Acabou a reunião pública, o dirigente da reunião foi embora, né? O dirigente da Casa Espírita também foi, o palestrante foi embora, os passistas, enfim, não tem mais encarnado nenhum ali. Vamos fechar a casa, então a casa só vai voltar a ter proteção quando nós voltarmos. E a nossa equipe de desencarnados que se mantém trabalhando lá? Então, para isso, para que essa casa ela não seja invadida, né, pelos espíritos que ainda não se comprazem no mal, é necessário que se mantenha toda essa defesa.
E chegamos ao fim, né, do capítulo 3, com uma mensagem de Emmanuel. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. No próximo mês, aguardamos vocês para estudar conosco o próximo capítulo, que vai tratar da reunião pública. A partir do próximo capítulo, tudo que nós vimos até aqui, as faixas magnéticas de proteção, como se dá toda essa preparação, a gente vai ver de uma forma mais específica a partir do mês que vem. E eu conto com vocês para estar conosco. Tá? Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco no GRESG para que nós possamos, através dos nossos canais, responder ao seu questionamento. Até o próximo mês e fiquem com Deus.